E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos dar início a uma playlist nova aqui agora, analisando a prova da PGE Paraíba, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo para cada questão de direito administrativo e de direito financeiro da PGE Paraíba. Por que um vídeo para cada uma? Por que não só um vídeo com todas? Porque eu quero aprofundar em cada questão, tá? Eu quero trazer alguns detalhes que às vezes você nem precisava saber para responder aquela questão, mas que é interessante no assunto, vai cair nas próximas provas, sabe? Quero trazer questões correlatas para você ver como esse assunto já foi cobrado também em outras provas, às vezes com a redação um pouquinho diferente, para você pegar essas sutilezas, tá? Então, a ideia aqui não é simplesmente trazer um gabarito para você da prova, até porque isso a banca faz, eu não preciso fazer não. A ideia é você aprender de fato com o conteúdo de cada uma das questões dessa prova da PGE Paraíba, tá? Então vamos lá? Essa aqui é a nossa série de vídeos Comentário à Prova de Direito Administrativo da PGE Paraíba. Vamos começar então pela questão 21 da prova. A prova tinha, eu acho que 4 modelos diferentes, mas salvo engano o que muda são só as alternativas, tá? A ordem das alternativas. A ordem das questões é a mesma, então dá para você ir acompanhando pela numeração mesmo, se você tiver a prova em mãos. Questão 21. Acerca da teoria geral do direito administrativo, julgue os itens a seguir. Inciso 1. O direito brasileiro tem forte influência do direito francês, havendo adotado o sistema do contencioso administrativo francês. Essa primeira frase está perfeita, tá? De fato, o direito administrativo brasileiro, ele é muito influenciado pelo direito francês. Ele também é influenciado pelo direito português, alemão, inglês e modernamente norte-americano, tá? Por exemplo, esses institutos como agências reguladoras, agências executivas, são institutos tipicamente do direito americano que nós estamos importando. Mas isso é coisa recente, é década de 90 para cá. Recente assim, né? Considerando a história como um todo. Coisa de década de 90 para cá. As bases do direito administrativo mesmo, sabe? Essas coisas que a gente conhece assim, indisponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público, sabe? Esses assuntos que são o que formou o direito administrativo brasileiro vem do direito francês, tá? Então, essa primeira frase está correta, porém a segunda está equivocada. Olha só, havendo adotado o sistema do contencioso administrativo francês. O contencioso administrativo francês é o sistema pelo qual nós temos 2 tribunais diferentes. Um tribunal para as causas comuns e um tribunal para as causas administrativas, tá? A França adota esse sistema, o Brasil não. O Brasil adota o sistema inglês, ou jurisdição una. No Brasil nós temos uma única jurisdição, por isso que você não pode falar que processo administrativo faz coisa julgada, tá? Faz coisa julgada administrativa, tá? Que é uma espécie de preclusão que vale dentro daquele processo administrativo, mas que não vale perante o Poder Judiciário. Então não importa qual foi a instância que decidiu, pode ser o Presidente da República, pode ser o Tribunal de Contas da União, ainda assim cabe impugnação judicial, tá? No Brasil é isso. Por quê? Porque a jurisdição é una e é exercida pelo Poder Judiciário. Então, nós não adotamos no Brasil o contencioso administrativo francês. Errada esse inciso 1. Inciso 2. A administração pública em sentido subjetivo consiste no conjunto de atividades administrativas exercidas pelo Estado. Inverteram o conceito, tá? O conjunto de atividades exercidas pelo Estado é a administração pública em sentido objetivo. Em sentido subjetivo, estamos falando dos órgãos e entidades que compõem a administração pública, tá? Então, olha só, esse daqui é uma troca muito comum, não é só a banca CESP que faz, tá? As outras bancas também, então fique muito atento com essa diferenciação, porque ela é simples, mas ela é confusa mesmo na hora que você está fazendo a prova. Em sentido subjetivo, são as pessoas, entre aspas, que compõem a administração, órgãos e entidades, tá? Já
em sentido objetivo, aí nós temos as atividades que a administração pública faz. Aí a gente vai falar em poder de polícia, a gente vai falar em fomento, sabe? A gente vai falar das diversas atividades que a administração faz, ok? Por isso está errado esse inciso 2. Inciso 3. Atos administrativos normativos constituem fonte de direito administrativo. Esse inciso 3 eu considero uma assertiva difícil, tá? Porque ela é um pouquinho confusa. Olha só, atos administrativos normativos. Aqui você tem que ter uma certa noção de atos administrativos, lá da classificação de atos administrativos, e aí você vai lembrar que os normativos são aqueles que se parecem com lei, né? Eles têm abstração e generalidade. Então, eles não são feitos para regular um caso concreto específico. Eles são feitos para regular toda uma atividade. Por exemplo, o regulamento da Previdência Social. O regulamento da Previdência Social não está escrito lá, a dona Maria tem direito a uma pensão. Não, vai falar lá, ó, viúvo com tais características vai ter direito à pensão por morte. Vai estar assim, em abstrato, tá? Então, por isso que ato administrativo normativo, de fato, é uma fonte do direito administrativo. Nem todo livro, nem todo conteúdo deixa isso claro, tá? Por isso eu considero que essa é uma assertiva razoavelmente difícil aqui. As outras duas são um pouco mais tranquilo. Quem estudou bacaninha, tenho certeza que teve um pouco mais de facilidade aqui nos incisos 1 e 2 e dificuldade no inciso 3. E aí, a boa notícia aqui é que você não precisava saber o inciso 3 para acertar a questão. Porque se você tem certeza que 1 e 2 está errado, só pode ser a alternativa A, a alternativa B, que é apenas o item 3 está certo. Porque se os itens 1 e 2 estão errados, nenhuma das outras alternativas são possíveis aqui. Ok? E aí, só para ficar claro, aqui a diferença fundamental, o contencioso administrativo é o sistema francês, a jurisdição única é o sistema inglês. Trabalhamos esse tema no nosso curso extensivo, inclusive em videoaula, também no material escrito, tá? E aqui eu peguei mais um esquema que eu peguei lá das videoaulas do nosso curso extensivo. A diferença, administração pública em sentido subjetivo são os entes e órgãos administrativos. Já a administração pública em sentido objetivo são as funções administrativas. E aí atenção no detalhe da questão, tá? A questão tratou a administração pública lá com letra minúscula. A administração pública com letra minúscula é sentido objetivo, tá? A administração pública com letra maiúscula, aí é o sentido subjetivo, são os órgãos, as entidades que compõem a administração pública, ok? Quanto ao inciso, aí aqui tem uma questão para você ver como os assuntos são recorrentes em provas de concurso e é bom você fazer questões, tá? Olha só, procurador em Belo Horizonte 2017, CESP também, em sentido objetivo, a administração pública se identifica com as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos e, em sentido subjetivo, com a natureza da função administrativa desempenhada. Eles inverteram os dois conceitos. Aqui na prova de Belo Horizonte, eles ainda trouxeram os dois conceitos invertidos, né? Nessa prova da Paraíba, trouxe só o conceito ali no sentido material, que eles falaram que era no sentido subjetivo. Sentido objetivo, melhor falando, que eles falaram que era no sentido subjetivo. De toda forma, as duas assertivas, tanto lá em Belo Horizonte 2017, quanto agora Paraíba 2021, estavam erradas, ok? E aí, uma citação aqui para falar das fontes do direito administrativo, tá? Todo livro, todo conteúdo vai falar para você que a lei é a fonte principal do direito administrativo. É verdade, mas tem uma especificação que a gente precisa fazer, tá? Olha só, para a doutrina atual, não há dúvida de que a lei, como fonte do direito administrativo, deve ser considerada em seu sentido amplo para abranger as normas constitucionais, todo o bloco de constitucionalidade. Quando falamos aqui o bloco de constitucionalidade, você se lembra, inclui a DCT, tá? Inclui aqueles dispositivos que ficam na emenda constitucional, mas que não fazem parte da própria Constituição, ok? Mas a legislação infraconstitucional, aí aqui vale lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, tudo isso é fonte do direito administrativo. E
os regulamentos administrativos, tá? Essa daqui é uma citação do meu manual de direito administrativo, né? Então, quando eu falei aqui os regulamentos administrativos, eu estou falando justamente dos atos administrativos normativos, tá? Porque, por exemplo, o regulamento da Previdência que eu citei agora há pouco é um regulamento administrativo e é um ato administrativo normativo. Por isso que eu falei que essa questão, esse inciso 3 especificamente, ele é um pouco difícil, porque às vezes você já até estudou esse assunto, mas não com as palavras exatas que o examinador usou na prova. E aí você ia ter que conseguir raciocinar e fazer essa ligação na hora. Mas para nossa sorte, dá para acertar essa questão mesmo sem saber o inciso 3, como eu demonstrei agora há pouco. Beleza? Além disso, os tratados internacionais também são fonte do direito administrativo. Tudo isso daqui na categoria que podemos chamar lei, fora as outras categorias que compõem as fontes do direito administrativo, né? Nós temos aí os costumes, as decisões administrativas, enfim, tem uma série de outras fontes que não convém a gente tratar agora. Beleza? Esse é o nosso primeiro vídeo aqui, analisando as questões da PGE Paraíba. Se você gostou desse formato, cara, deixa um comentário falando legal essa análise um pouquinho mais aprofundada, mais calma de cada uma das questões. Ou se não gostar também, manda aí o que você acha, beleza? Deixa aquele like se curtiu o vídeo, se é novo no canal, se inscreve. É isso aí e vamos juntos!